programa desta sexta entrevista João Dória, governador eleito de São Paulo. João Dória para falar sobre o Brasil, as últimas notícias e também sobre o estado de São Paulo. João, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado a vocês mais uma vez, Mariana, muito obrigado. Talhaferro também, muito grato pela oportunidade. Estou aqui com toda a disposição para falarmos sobre essa mudança, essa transição e, sobretudo, o novo governo. Então, aliás, foi uma mudança que foi sentida por todo o Brasil. No Rio de Janeiro foi eleito um juiz, em Minas foi eleito um empresário, Zema. Aliás, um empresário que já falou algumas coisas sobre as quais ele ainda não tinha muito domínio. Você que entrou para a política recentemente como prefeito de São Paulo, que dicas daria para esse pessoal que está entrando agora? A experiência fez muita falta? É preciso o que para aprender rápido? É a combinação da experiência com a boa gestão. O ideal é fazer essa combinação. Ter pessoas experientes, mas também ter a ousadia do novo gestor. Você não pode só fundamentar na boa experiência e na velha experiência, porque corre o risco de ficar dentro da velha política. A combinação mais adequada é um blend. Você coloca jovens gestores, pessoas que vêm do setor privado, com vontade, com capacidade de inovar, acreditando muito no mundo digital, tecnológico, e aqueles que têm experiência, obviamente todos honestos, todos com transparência nas suas posições. Eu diria esse mix é talvez a melhor alternativa. Qual a dica, então, agora, dessa vez, para o Sérgio Moro entrando na política? Bom, o Sérgio Moro não precisa de dica. Ele é uma das figuras mais proeminentes do mundo brasileiro, da justiça e agora no âmbito político também. Fez bem em aceitar? Herói. Fez bem em aceitar? Fez. Até porque queria. Está dentro da alma de alguém que já ajudou tanto. Ele ficou vários e vários anos sendo o verdadeiro herói brasileiro no âmbito da justiça e, obviamente, dos promotores, da própria Polícia Federal. É um fator, eu diria, um bálsamo para o coração dos brasileiros, a meu ver. E muito bom ele ter aceito também. Eu entendo que ele será um grande exemplo, balizador da justiça, da honestidade, da transparência, da decência. Uma das medidas, se não a mais importante medida do Bolsonaro ao lado da política econômica que, ao ser implantada, a meu ver, no plano liberal, podemos falar sobre isso depois, será positiva, será boa. A medida da escolha do Jair Bolsonaro enaltece o Brasil, valoriza o Brasil e, obviamente, valoriza muito a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma das críticas, antes de mais nada, uma boa noite, parabéns pelo resultado na eleição. Uma das críticas à indicação do Sérgio Moro seria de que ele agora estaria mostrando que a Lava Jato tinha lado. Como é que o senhor analisa isso e o lado que no caso, as pessoas e as críticas que são feitas indicam é que ele teria o lado anti-PT, estaria do seu lado no caso. Como é que o senhor analisa isso? O único lado do juiz Sérgio Moro é o lado da justiça. Ele é o lado da justiça, do correto, do honesto, do decente. Esse é o lado, aliás, é o lado que todos nós brasileiros deveríamos apoiar e aplaudir. Esse é o lado do nosso juiz Sérgio Moro. Então, eu não vejo fundamento nesta crítica. Alguém que agiu como ele agiu, na firmeza para defender o Brasil, ele merece ser reverenciado e não apontado. Nessa primeira semana após a eleição, os ânimos vão se acalmando um pouquinho, as coisas vão se assentando. O senhor acredita que o Brasil já pode começar a ser apaziguado, ficar um pouco mais tranquilo e ter um pouco mais de esperança agora sim com outros dados, outros elementos para trabalhar? A resposta é sim, Mariana. O que o Brasil mais precisa nesse momento é paz, serenidade, para unir o Brasil e permitir que o Bolsonaro, presidente eleito, possa governar. E governar bem, governar pelo Brasil. Eu tenho dito, inclusive, na qualidade de governador de São Paulo, governador eleito de São Paulo, estado com a maior representação política, institucional, econômica do país, que nós daremos apoio ao Brasil e aos brasileiros. E Bolsonaro, ao governar, a ter atos, gestos, atitudes, formar uma boa equipe para fazer um bom governo, ele terá o nosso apoio. E nenhuma contrapartida de cargo, posição, toma lá da cá, nada, não é preciso isso. Essa é a velha política. A nova política é entender que nós todos temos que trabalhar
pelo Brasil. E vai precisar desse apoio na aprovação de leis, por exemplo, as 10 medidas de combate à corrupção, que devem voltar à pauta um pouquinho mais à maneira original como elas chegaram a ser apresentadas. Elas sofreram muita modificação, provavelmente né? coordenadas agora pelo próprio Sérgio Moro. Exatamente, coordenadas agora pelo próprio novo ministro da Justiça, trazendo uma maneira muito mais dura e inclusive cobrando maneiras de recuperar dinheiro que foi desviado. Quer dizer, o combate à corrupção entra nessa pauta de uma maneira muito pesada. O PSDB está pronto para, dentro do Congresso, já orientar os seus representantes a votar essas medidas, mesmo que algumas pareçam, o quê? Exageradas? Não, primeiro não são exageradas, elas são necessárias. Elas podem ser ajustadas, mas necessárias são. Eu não terei nenhuma dúvida do ponto de vista de manifestar o meu apoio, como tenho feito aqui em São Paulo na condição de governador eleito. São 11 milhões de votos, me dá, evidentemente, respaldo para emitir opiniões e oferecer este apoio. Não sei exatamente como o PSDB a nível nacional vai se comportar, mas como eu fui eleito exatamente porque eu tenho lado, e como lado sempre defendi claramente o juiz Sérgio Moro, defendi as atitudes positivas da candidatura Bolsonaro pelo Brasil, defendo o meu país e todas as causas que puderem proporcionar aos brasileiros que estão nos assistindo agora melhor qualidade de vida, aos mais pobres e mais humildes, a possibilidade de terem um emprego, de terem uma vida digna, terem saúde, terem educação, eu estarei apoiando. Nem será substancial para mim que o meu partido apoie ou deixe de apoiar. Se apoiar, faz o caminho certo. E se não apoiar, mesmo cometendo erro, eu vou no caminho certo e vou apoiar. O senhor acha que a vaga de candidato à presidência da República para daqui a 4 anos, aquela vaga de quem defende, que tem o discurso anticorrupção, de quem tem o discurso anti-esquerda também, agora já está ocupada pelo Sérgio Moro? Eu não sei, mas condições para isso ele tem. Mas acho cedo até para abrir um debate dessa natureza. Foi logo que anunciaram o nome dele, as análises já começaram a se encaminhar nessa direção. Eu diria até com uma certa naturalidade do ponto de vista de ilação, mas eu tenho a confiança também de que ele tem serenidade suficiente e grandeza diante do papel que ele tem agora para desempenhar. Então, vamos passo a passo. O passo agora é serenar o Brasil, compor um bom governo, ter iniciativas que vão ajudar a recuperar a economia brasileira, garantir estabilidade econômica ao país, atrair novos investimentos para permitir a geração rápida de novos empregos e oportunidades, dar ao Brasil, eu diria, um sentimento de esperança que nós perdemos, para que a população também possa confiar e torcer para tudo dar certo. Eu serei sempre o torcedor para dar certo. Não vou ficar nem em cima do muro e muito menos no muro da esquerda, que é o muro vermelho que torce para o sujeito tropeçar, cair, machucar, se arrebentar. Eu quero distância desse muro vermelho e também quero distância do alto do muro que quer assistir para ver o que vai acontecer. Eu quero estar no campo para ajudar o Brasil a acontecer, para ajudar os brasileiros a recuperarem os seus empregos, para ajudar o país a retomar a sua condição de um país líder na América Latina e de dar felicidade aos brasileiros por uma oportunidade, repito, do emprego, de boa saúde, de boa educação e, sobretudo, de boas perspectivas. Sobre a maneira como São Paulo pode ajudar o país. Recentemente foi publicado no jornal chinês um editorial e um artigo criticando as últimas declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que diz que não vai fazer negócio com a China. Claro que o Bolsonaro tem esse jeitão mais espontâneo e acaba falando como o Donald Trump, mas ele não é um player naquele tabuleiro de xadrez como os Estados Unidos são, do tamanho do Donald Trump. Então, a gente pode esperar algum tipo de retaliação, alguma fricção e algum descontrole nessa área. De que maneira isso afeta São Paulo e os negócios que o Estado tem com esse parceiro chinês? Foi durante a campanha, seguramente hoje ele não emitiria essa opinião, nem ele, nem o Paulo Guedes. A China é hoje o maior parceiro comercial, lá dos Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Brasil. Os dois maiores parceiros pela ordem são os Estados Unidos e a China. Não faz o menor sentido você buscar um afastamento. Você visitou a China? Visitei. E a China será um grande parceiro aqui em São Paulo, no agronegócio, óleo e gás, infraestrutura,
área ferroviária, rodoviária, serão grandes parceiros. Você vai se encontrar semana que vem com o presidente eleito. Você tem um encontro na quarta-feira. O que é que vai ser dito nesse encontro? Está na pauta? O que está na pauta? Bem, a pauta, nesse momento, ainda é uma pauta política, a pauta no sentimento de dar suporte para que as iniciativas do plano econômico do Paulo Guedes, sob liderança do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, possam ser colocadas em prática. A reforma da Previdência é fundamental, nós temos que ter a reforma da Previdência. A reforma tributária, fundamental. Tentar aprovar a reforma da Previdência ainda no final do governo Temer ou deixar para o início do governo Bolsonaro? Se tecnicamente e politicamente for viável fazer agora, por que fazer depois? Faça agora. Essa análise política tem que ser avaliada. Se tiver a chance de ter uma votação majoritária e aprovar, aprove já. Será até um bom legado, eu diria, do atual governo Temer e da atual legislatura de deputados e senadores, de terem pensado no Brasil. Antes de pensar nos seus partidos, pensar no Brasil. Como a eleição já acabou, a meu ver, faz sentido. Mas a atual bancada do PSDB está bem dividida em relação a essa questão da Previdência. Agora, passando as eleições, é possível agora acabou a eleição, eu diria que tem que prevalecer o bom senso total. Né? Não é o senso nem político, nem partidário. É o senso do Brasil, Mauro. A crítica que o Tasso fez ao comportamento do PSDB, dizendo nós votamos contra coisas, contra temas que nós acreditávamos, só pelo fato de fazer oposição. Essa crítica, nesse momento, é possível se aplicar à questão da Previdência, por exemplo? Foi um momento passado. Ela foi pontuada num outro momento, numa outra situação. Portanto, hoje, seguramente não se aplicaria e nem creio que o senador Tasso Gereissati faria essa observação agora. Fez no contexto da campanha, mas a campanha acabou. Como lidar com a oposição, então, a partir de agora? Dialogando. Também não fechar o diálogo nem com a oposição, nem com os mais duros opositores. Manter o diálogo aberto. Você não precisa, evidentemente, rever as posições de quem ganhou. Quem ganhou, ganhou. Por isso é a democracia. Por isso é a beleza da democracia. É o voto de milhões que escolhem os seus representantes. Os representantes vão representar a maioria. Mas mesmo a minoria, manter o diálogo aberto, os canais de comunicação abertos, até porque para pacificar você tem que ouvir. Não há pacificação sem a sua capacidade de ouvir, concernir e dialogar e, de certa maneira, perdoar também. Porque essa campanha foi tão dura e tão, eu diria, má sob vários aspectos, que se você não tiver um espírito pacifista, um espírito do perdão, um espírito da compreensão, você não vai ficar aberto ao diálogo. Você já perdoou todas as fake news contra você? O meu olhar, aquilo foi muito duro para mim e para minha família, vocês podem imaginar. Mas eu perdoo, porque eu tenho que fazer olhar pelo bem. Mas o senhor está tomando alguma providência jurídica em relação... Já tomamos. Mas aí é uma questão, vamos dizer, criminal, judicial. A outra coisa é o tema institucional. Eu não vou ficar com ódio no meu coração e ao longo dos meus próximos dias, semanas, meses e anos da minha vida, ficar odiando quem me fez o mal. Até porque isso não vai ser construtivo, vai fazer mal a mim mesmo e não vai construir nada de bom. Então nós precisamos ter discernimento de que neste momento nós temos que pacificar, serenar, primeiro os nossos próprios corações, depois a nossa conduta e, obviamente, o país. Falando sobre as necessidades de ajuste fiscal no país, a necessidade de uma reforma tributária, o tamanho do rombo do país, as prioridades que Paulo Guedes deve ter na sua super pasta também, esse super ministério criado na área econômica. Como é que São Paulo pode ajudar a dar um exemplo? Como é que São Paulo pode oferecer a sua própria experiência nessa contenção de gastos e despesas para o país? São Paulo é um estado no azul. Vale mencionar, Mariane, vale a você também, Mauro, e aos que nos assistem, o governador Geraldo Alckmin conduziu a gestão econômica de São Paulo muito bem. Justiça seja feita. São Paulo sempre teve as suas condições fiscais no azul. Mesmo nessa etapa interina do governador Márcio França, não foi exatamente tão equilibrado quanto foi o governador Alckmin, mas também aqui não vou fazer críticas, porque nós, acredito eu, estaremos terminando no azul
O senhor vai receber um estado com azul. Creio que sim. Agora, o período de transição começa nesta segunda-feira. Eu deleguei ao Rodrigo Garcia essa responsabilidade. Nós temos um time, já está nominado, de pessoas que vão, vamos dizer, escanear os aspectos tanto na área econômica quanto na área social. Aparentemente, sim, e é o que nós esperamos. Mas São Paulo é um exemplo de um estado que sempre teve rigor fiscal e terá. Não, mas eu digo isso porque o Bolsonaro já deu algumas declarações de manter, por exemplo, ou de fazer como a Dilma fez, um benefício fiscal para empresas em nome do emprego. E isso já está, acho que já é ponto pacífico, que não vai dar para fazer mais. Não dá para continuar dando benefício fiscal. Talvez explicitar um pouco melhor. Quem vai conduzir essa política é o Paulo Guedes. O Paulo é um economista preparado, experiente e também se cercou de outros economistas qualificados. Eu tenho confiança de que ele será um bom maestro do ponto de vista da economia. E tenho, por percepção, mesmo antes desse encontro com o presidente Bolsonaro na semana que vem, que ele acertadamente delegou a conduta da economia ao seu superministro, ao Paulo Guedes. A meu ver, acertadamente. Eu também aqui serei descentralizador. O pior mecanismo de gestão é aquele que você centraliza tudo ao seu redor. Descentralize e cobre. Eu fiz sucesso no setor privado exatamente por agir desta maneira. Portanto, eu sou um defensor dessa metodologia também na área pública. Na Prefeitura de São Paulo fizemos exatamente assim, Mauro e Mariana. Eu descentralizei, deleguei e cobrei dos secretários o cumprimento das tarefas e dentro dos prazos determinados. Então, esse certamente será o caminho que Bolsonaro vai adotar no plano federal. Rigor fiscal, geração de captação de novos investidores internacionais. Por isso eu tenho segurança que o tema da China foi uma coisa pontual do passado, perdoável, e a partir de agora a China será um grande parceiro do Brasil em vários aspectos. Aqui em São Paulo, eu quero dizer, desde já, setor ferroviário, hidroviário, rodoviário, talvez até aeroportuário, mas também o setor do agronegócio, os investidores chineses virão para São Paulo, aliás, convidados por nós, em larga escala, e serão bem-vindos aqui. Cada novo investimento, cada $1 milhão investido aqui, são empregos que são gerados aqui, para brasileiros que vivem e moram aqui. Então, esse é um bom caminho. O Paulo Guedes, vale mencionar também para vocês, me disse na semana retrasada que vai colocar em prática o Pacto Federativo. Esse é um anseio dos governadores no Brasil dos últimos 30 anos, eu diria, desde o... Explica então para o nosso telespectador o Pacto Federativo. Importante para que você saiba o que é o Pacto Federativo. Ao invés dos governadores fazerem esse périplo, como acontece todos os anos, constantemente, você vai no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, da Infraestrutura, Ministério da Cidade, para obter recursos, leva uma infinidade de tempo para poder viabilizar e depois vai segmentadamente utilizando esses recursos quando são liberados para as áreas para as quais você busca como finalidade. O Pacto Federativo, o governo federal entrega aos governadores esta responsabilidade. Então, ele coloca um investimento X e aí o governador define as áreas prioritárias e aonde e em que momento fazer isso. Muito mais rápido, muito mais eficiente. E por quê? Porque agiliza o processo barbaramente, e quanto mais recursos você coloca em obras, infraestrutura e serviços, mais a economia cresce. Você ganha a economia, o aquecimento na economia, e isso permite o crescimento do país como um todo. É quase como uma irrigação. Você fará uma irrigação de recursos na área social e na área de infraestrutura, dentro dos limites possíveis, evidentemente. Isso retorna porque cria emprego, cria renda. Ao criar renda, você movimenta o comércio, movimenta serviços, e a economia cresce como um todo. Uma medida muito acertada. Faltava alguém de coragem para colocá-la em prática. Agora, por outro lado, eu estou sempre botando por outro lado aqui, mas eu concordo com o senhor, mas esse mecanismo do Pacto Federativo, ele tira muita força, por exemplo, de parlamentares que querem aprovar emendas para destinar verbas aos seus redutos eleitorais. Não necessariamente. Será que a nova política que o senhor defende, que o senhor diz que está aí agora pronta para assumir, tem força suficiente para quebrar essas estruturas? Respondendo à sua primeira parte, não necessariamente, porque as emendas, elas não são também, vou usar a mesma expressão, necessariamente ruins.
Claro. A maioria, talvez até das emendas, sejam boas. Eu vejo parlamentares preocupados com a saúde, colocando emendas para hospitais, para centros médicos, para estudos, para ciência. Vejo parlamentares com emendas para a área de infraestrutura, serviços e obras próximos às suas cidades ou em rodovias. Eu não vejo esse mal de emenda, enfim, para comprar bola de futebol. Estou aqui dando um exemplo banal. Eu vejo a maioria com interesse na melhoria das suas regiões, inclusive. O que é bom, é uma visão mais distrital, mais regional. Eu não vejo isso como um mal. Evidentemente que cabe ao gestor saber também dar essa indicação e estabelecer esses limites. O Pacto Federativo não tira a existência das emendas, nem no plano federal e muito menos no plano estadual. Ao contrário, se você tem mais recursos, pode permitir até uma pulverização dessas agendas distritais, daqueles que querem fazer as suas emendas pelo bem, e irrigar isso ainda mais rapidamente a nível do Estado. De qualquer forma, tira aquela quantidade enorme de agentes políticos que precisavam fazer esse périplo todo nos ministérios e usar das suas influências. Mas esse é o lado bom. Agiliza, né? Agiliza, né? Você Agiliza, mas vai ter gente que vai ficar insatisfeita. A burocracia. Quem mais vai perder com isso? A burocracia, que adora criar dificuldade ou valorizar a dificuldade para se sentir mais importante, em detrimento do povo, da população que precisa do benefício. O burocrata não está nem aí com o povo, ele não está preocupado com o povo, está preocupado com ele, em valorizar a sua posição, etc. E normalmente é aquele que já está lá, é o burocrata. Eu não estou fazendo aqui uma posição generalizada, mas pontuando que estes é que trabalham contra o Brasil. O Pacto Federativo vai dar um nível de agilidade extraordinário. E acreditando que os governadores, os 27 governadores, serão eficientes, vamos dizer, na gestão dos seus estados, isso pode mudar o Brasil em 2 anos. Mauro, em 2 anos você transforma o Brasil. E transforma o Brasil, vamos dizer, num celeiro de obras, de serviços, de melhorias na área da saúde, na área da educação, numa transformação formidável para o país. Olha a expectativa que nós temos. Olha como é bom ter uma visão positiva, sensata, torcedora para o Brasil e não indiferente ou na arquibancada vermelha. Não vai dar certo, vai falhar, vai prejudicar. Vamos olhar pelo lado bom, vamos estar ao lado da torcida brasileira. Estamos entrevistando o governador eleito de São Paulo, João Dória. João, a gente falou bastante sobre o Brasil e sobre as questões do país e sobre como São Paulo pode também ajudar a liderar essa nação para o futuro que o Brasil merece. Uma das questões que, inclusive, foram muito importantes e muito discutidas aqui nessa eleição foram as questões de segurança pública e crime organizado. E o estado de São Paulo foi muito criticado por ser o lugar onde nasceu uma facção criminosa chamada PCC, que inclusive essa semana saiu matéria dizendo que tem planos de tirar a líder da cadeia e de resgatar preso, como a gente já viu acontecer no passado. Com a experiência e com o conhecimento já adquiridos, o que é que poderia ser feito nessa área? Que tipo de leis precisariam mudar? Que tipo de iniciativa precisaria ser feita para que o combate à violência fosse efetivo e essas quadrilhas se vissem minadas mesmo na sua fonte? Bom, não são apenas leis. Primeiro são atitudes. Quer dizer, o governo tem que ter uma atitude dura em relação ao combate à criminalidade. O governo foi mole até agora? Não, mas pode ser mais duro. São Paulo, os índices de segurança de São Paulo não são ruins, ao contrário, são os melhores índices do país. Como é que você mede isso? Apenas para que você saiba o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 7,4, é a menor taxa do país, nenhum outro estado tem uma taxa tão baixa. Mas a sensação de segurança não acompanha os índices, ou seja, as pessoas não têm segurança, não se sentem seguras em São Paulo. Então nós temos que melhorar essa sensação e essa sensação vai melhorar com polícia na rua. As pessoas, quando vão às ruas e veem policiais, automóveis, armas, armamentos, se sentem mais seguras. Quando você não vê nenhum policial, nenhum veículo, a sensação que você tem todos protegidos. Então, este é o ponto. Nós temos que colocar polícia na rua. Aquele jargão que eu utilizei, polícia na rua e bandido na cadeia, é fato. Você tem que colocar a polícia na rua. Então, colocar o efetivo da Polícia Militar nas ruas. Tirar de burocracia, por exemplo. Nós vamos tirar todos. Assim que assumir, evidentemente, o governo,
nomeando o secretário de Segurança e o comandante-geral da Polícia Militar, eu vou dizer claramente, não quero nenhum policial militar, nenhum, zero em função burocrática. Aliás, nenhum. o seu secretário... Vamos terceirizar para quem possa cumprir esse papel ou até utilizar policiais aposentados que têm experiência, têm vivência, contratá-los para essa função. Policial que é treinado, preparado em academia militar e também na academia da Polícia Civil, vai para a rua. Quem vai ficar à frente da Secretaria de população. Segurança Pública no seu governo? Você mencionou que poderia ser um policial. Alguém que conheça a gestão de segurança e que tenha respeitabilidade. Mas aí da área tanto da civil Polícia ou militar, Civil, isso não vai criar não vai estimular essa briga ou essa divisão que já existe entre eles? Não, ao contrário, nós vamos integrar, não vai estimular, não. Nenhuma separação. Primeiro, porque a orientação do governador é unir, somar, agregar, fazer esforço coletivo. Vamos, inclusive, incorporar nas ações táticas as guardas municipais, que tem um efetivo importante. Só aqui na capital de São Paulo tem 7 mil agentes, a Guarda Civil Metropolitana. Então, são medidas integradoras e não divisionistas. O erro estava numa gestão recente aqui em São Paulo de dividir o comando. Um ficar na Secretaria de Justiça, outro na Secretaria de Segurança. Nós teremos essa ação integrada. Em que nível que vai ser essa integração? Vai ser alguma coisa mais operacional, de operações conjuntas, ou vai mesmo para um comando único, alguma coisa assim? Vai ser um comando único, mas com muita respeitabilidade no âmbito civil e militar. Uma pessoa só vai chefiar a Polícia Civil e a Polícia Militar? É um secretário, não tem 2 secretários de segurança. Mas eu digo, só tem um. Mas o senhor vai continuar tendo ali o chefe, Você tem o comando da Polícia Militar e o delegado-geral. Mas os dois vão estar na mesma secretaria. Claro. Mas, portanto, você tem um secretário que terá uma responsabilidade institucional reportando ao governador e um grande comandante do policiamento militar e um grande delegado geral. É uma ação operando tripartite, mas com comando, claro, e com uma ordem de comando. O governador vai atuar permanentemente nessa área, permanentemente. Eu não serei distante nesse campo. E a nossa orientação é sermos duros em relação à segurança pública, inclusive e em especial às facções criminosas e à facção criminosa PCC. E aí nós vamos colocar também Polícia Federal. E falarei oportunamente com o ministro que acaba de ser nomeado, Sérgio Moro, para falar sobre isso. Nós temos que melhorar o controle de fronteira no Brasil inteiro e nas fronteiras aqui internacionais secas, e as fronteiras fluviais e marítimas. As corregedorias funcionarem melhor, né? Porque fica evidente também que não dá para existir essa amplitude no controle e no comando dessas quadrilhas se não tiver a conivência ou a participação até de alguns agentes públicos. Tem que ter mecanismos de controle melhores também e punição exemplar, aqueles que são coniventes ou que aceitam, ou que são subvertidos e subornados por criminosos em qualquer nível. E esse nível, esse padrão de rigor, ele já existe, mas ele será ampliado aqui em São Paulo. E vamos usar muita tecnologia, Mariana. Você sabe que hoje a tecnologia é disponível no mundo para controle de segurança e também para a chamada inteligência de segurança, é pouco utilizada no Brasil, é distante. Nós vamos colocar aqui o que tiver de melhor em tecnologia, israelense, inglesa, japonesa, americana e alemã, para colocar a inteligência policial para prevenir o crime. Não faz sentido que você não saiba previamente o que uma facção criminosa, grande, média, pequena, vá operar e você não tem nenhum tipo de informação. Hoje a capacidade de conexão é gigante. Na América, olha o tamanho dos Estados Unidos da América, você não tem nenhum movimento hoje nos Estados Unidos, principalmente depois de September 11, que a polícia americana não saiba e não haja na suspeita previamente. Hoje a América é um país seguro, é evidente que tem situações pontuais desses malucos que vão numa universidade, numa escola, pegam uma arma, mas aquelas do ponto de vista de terrorismo, ou de organizações criminais, muito difícil acontecer hoje algo nos Estados Unidos sem uma ação preventiva por parte da Polícia Americana. Nós temos que ter aqui o mesmo mecanismo de controle. E uma ação da Polícia Federal, ainda mais agora com o Sérgio Moro, ministro, muito mais duro, muito mais forte em relação às fronteiras. Não pode passar elefante, metralhadora, drogas.
em abundância, não pode passar nada. Nós temos que ter um mecanismo de controle aqui efetivo e tecnologia a favor da segurança pública. Queria tirar uma dúvida com o senhor prometeu concursos para 13 mil policiais militares e 8 mil policiais civis. Já existem 2 concursos em andamento para PM, 2.700 vagas cada um, e mais 7 editais também em andamento para a Polícia Civil, que totalizam 2.750 vagas. Essas 21 mil vagas que o senhor prometeu, incorporam essas que já estão em andamento também? Incorporam. Ou seja, seriam essas 8 mil e poucas aqui, mais umas 12 mil mais ou menos. Claro, os concursos que estão em andamento devem continuar e vão prosseguir. E nós vamos ampliar até chegar aos 13 mil para a Polícia Militar, novos, e aos 8 mil para a Polícia Civil. O Coronel Telhada, que é deputado estadual aqui em São Paulo, foi seu apoiador durante a campanha, já está cobrando que seja incluído no orçamento já do ano que vem uma previsão de aumento salarial para o funcionalismo público de São Paulo. Vai ser possível incluir esse aumento? Vai ser possível atender esse primeiro pedido da sua base na Assembleia Legislativa? Nós vamos sempre avaliar com muito cuidado, Mauro. Tem 2 setores que precisam ter um olhar, eu diria, estruturante, como gostam de dizer aí os economistas. É a área civil e militar, ou seja, a Polícia Civil e a Polícia Militar, e a área de professores. Então, essas serão as 2 áreas que nós vamos olhar com prioridade do ponto de vista de melhoria salarial, mas com responsabilidade. Eu não vou, em hipótese nenhuma, ter irresponsabilidade fiscal, prometer, ou a irresponsabilidade verbal de prometer aquilo que nós não poderemos cumprir. Mas vamos olhar isso com atenção devida e com o reconhecimento de que o setor de ensino e o setor de segurança, e quando eu falo segurança, eu falo Polícia Militar e Polícia Civil, na Polícia Civil inclui a Polícia Científica e na Polícia Militar inclui o Corpo de Bombeiros, nós vamos olhar com prioridade, porque ao longo dos anos foram os 2 segmentos, vamos chamar assim, segurança e educação, que por circunstâncias acabaram sendo prejudicados. Eu recebi uma pergunta aqui do André, que é o seguinte: o Dória anunciou que os secretários não vão mais usar carro oficial, que os deslocamentos serão feitos por motoristas de aplicativos. Essa medida é pertinente porque, em se tratando do estado de São Paulo, os deslocamentos vão se dar entre cidades. Apenas um esclarecimento. Todas as secretarias e secretários têm mais de um veículo. Normalmente você tem 3 veículos para cada gabinete de secretário, mais o automóvel para o secretário adjunto, mais para o chefe de gabinete, mais isso, mais aquilo. Aí você vai vendo, tem uma frota de automóveis para cada secretaria. Nós vamos usar o mesmo mecanismo, Mariana, Mauro, que fizemos na Prefeitura de São Paulo. Só tinha um automóvel, ou seja, não tinham 2 nem 3, existiam. Nós eliminamos um automóvel de representação para o secretário e não tem mais para chefe de gabinete, não tem para secretário adjunto, não tem para esse, vamos dizer, staff diretivo, nada, é aplicativo. Aliás, o governo do estado fez, inclusive, uma licitação para buscar exatamente a melhor alternativa tarifária de aplicativo. Na prefeitura nós fizemos também. Nós vamos refazer, até porque é possível ter custos ainda menores na utilização de aplicativos e lembrando que agora, graças a uma iniciativa que fizemos na Prefeitura de São Paulo, tem o SP Táxi, também tem o aplicativo do táxi. Então você tem os táxis pretos, os táxis que representam esse mesmo segmento competitivo dos aplicativos, que também vão poder prestar serviços ao governo. E você usa aplicativo, vocês não são bem atendidos? Eu uso táxi, eu sou fã dos táxis. Mas no táxi você não é bem atendido? Muito. Sim. Então, e você também? Também. E Então, tem corredor. São Paulo precisa. Então, essa é uma vantagem. Por isso que o SP Táxi, que nós criamos e agora vai ser colocado para todo o estado de São Paulo, vai permitir o uso. É tranquilo, é bom, vamos tirar essa coisa, não, precisa ter motorista, precisa ter o carro, precisa ter a placa. De monarquia, né? Essa Isso é coisa passado, é a velha política. de estou usando É a velha política. o que Vamos o deixar cargo um me veículo propõe. só para a representação do secretário e basta. E ter veículos onde eles precisam servir a população, na área de saúde, na área de segurança, na área social, onde ele é necessário. Para mordomia, não. Chega. Estado e Prefeitura recentemente tiveram uma queda de braço aqui em São Paulo por causa das privatizações, das concessões, em especial a concessão do estádio do Pacaembu. O Estado é proprietário de 2/3 do terreno. Agora, como governador, como é que você vai poder resolver essa questão e que equipamentos poderão ser concedidos à iniciativa privada na sua gestão? Todos que estão no programa da Prefeitura de São Paulo, a começar do estádio do Pacaembu e do Ibirapuera. O Parque Ibirapuera, Também. que também teve esse problema. Como Agora resolver? vai deixar de ter. Vai deixar de ter? É simples assim? Isso é para agora, para janeiro já. Já. Né? Já? Já.
E aí, que tipo de benefícios a população vai ter? Terá o que está previsto, um parque melhor, mais bem vigiado, mais completo, mais bem organizado, banheiros limpos, eficientes, câmeras, iluminação. O parque vai poder operar de noite, há inclusive uma ideia de que ele possa funcionar 24 horas por dia, para atender as pessoas. Muita gente trabalha de dia e gostaria de poder frequentar o parque à noite para os seus exercícios, para a prática do esporte, enfim, para o seu lazer. Há uma infinidade, milhões de pessoas em São Paulo trabalham durante o dia e têm a sua oportunidade de lazer à noite. E, ao mesmo tempo, no caso do Ibirapuera, tem outros 5 parques vinculados ao Ibirapuera, ou seja, você concede o parque e tem 5 parques periféricos que também serão melhorados e beneficiados por essa iniciativa sem dinheiro público, apenas com investimento privado. Faz parte do acordo, novos né? Banheiros, você leva um filé mignon e um pedacinho do osso. Claro. Novos banheiros, novas áreas de lazer, o cachorródromo, são várias unidades de áreas para atendimento aos cachorros, brinquedos para as crianças, os equipamentos lúdicos para as pessoas da terceira idade, para fazerem exercícios, câmeras, iluminação, a mudança de piso, a recuperação da flora, os estudos também em casos específicos de parques, como o Parque do Carmo, que tem também uma fauna que precisa ser preservada, sinalização, acesso, estacionamento, tudo isso como benefício do setor privado, sem custar 1 centavo para a população no regime de concessão. Então, isso vai acontecer imediatamente. Aliás, ontem almocei com o Bruno Covas, já definimos isso. Será um dos primeiros atos da liberação, tanto do Pacaembu quanto do Ibirapuera. Agora, governador, de fato, essas duas privatizações elas são tocadas pela Prefeitura de São Paulo. O Estado vai apenas destravar algumas questões que estavam ali emperradas. Agora, em termos estaduais, quais são as prioridades em termos de privatizações, concessões e parcerias público-privadas? Todos os serviços que não devem ficar com o Estado. Exemplo, transporte, balsas. Não faz sentido nós prosseguirmos com as balsas velhas, ultrapassadas, atendendo Ilhabela, atendendo Guarujá, atendendo o Vale do Ribeira. São balsas antigas, são balsas da década de 50, 60 e filas intermináveis a cada temporada de verão, ou a cada feriado prolongado, ou a cada final de semana, serão concedidas para o setor privado, que vai operar, primeiro colocar equipamentos modernos, funcionais, seguros e várias alternativas, inclusive, para quem quiser só utilizar a bicicleta, a motocicleta, o outro vai só o automóvel, o outro a pessoa está a pé, não tem necessidade de dividir a balsa com automóveis, outro só para transporte de carga, vans, minivans, caminhões de médio e grande porte. É assim que funciona no setor privado, é assim que vai funcionar também nessa área. A hidrovia Tietê-Paraná, todos os pontos ainda não privatizados serão privatizados. Os chineses provavelmente serão fortes parceiros nisso. Ferrovia, nós vamos reativar o programa de ferrovias em São Paulo, que ficou adormecido nos últimos anos por falta de recursos, e vamos fazer isso com o setor privado. O Ferroanel, a ligação ferroviária com o Vale do Paraíba, a ligação ferroviária com Campinas, a ligação ferroviária com Sorocaba, que são linhas importantes, as chamadas intercidades, que serão colocadas em prática na nossa gestão com o investimento privado. Os aeroportos que não foram privatizados ainda, todos eles serão colocados à concessão privada, a começar do aeroporto de Ribeirão Preto, que está recebendo obras do governo do estado, elas serão concluídas e depois a sua operação será feita pelo setor privado. As rodovias que ainda não foram concessionadas, elas serão concessionadas e nós teremos também tarifas de pedágio menores, é importante esclarecer isso, que é possível ter redução da tarifa. Com o final do prazo já do primeiro contrato, não precisa quebrar marco jurídico nenhum, exatamente ao término dos contratos, na renovação, porque os investimentos não serão os mesmos feitos há 25 ou 30 anos, serão menores, consequentemente você precisa ter um impacto menor na tarifa e vamos ter também 2 tipos de tarifa que eu comentei com vocês no último programa, mas é bom sempre relembrar a quem está nos assistindo. A tarifa flexível, que é a tarifa fora dos horários de pico, você pode pagar até 50% menos, se você não usar a estrada entre 7 da manhã e 8 horas da noite, você pode ter a metade da tarifa usando os horários marginais. E a tarifa ponto a ponto, você só vai pagar pelo que você utilizar. Entrou numa estrada de 100 km, você usou 15 km, por que você vai pagar 100% da tarifa? Vai pagar 15% da tarifa. Falando sobre educação aqui no estado de São Paulo, e sobre um caso que também é muito usado toda vez que tem eleição, a gente volta a falar sobre esse tema, a merenda das crianças. O que é que está sendo feito ou o que é que está sendo previsto para essa área?
porque Jair Bolsonaro foi muito criticado ao falar em educação à distância para crianças no ensino fundamental. E ele disse, vamos acabar com a merendeira. Não, porque tem muita criança que vai à escola até para se alimentar. Na época da prefeitura teve a polêmica da farinata, mas assim, o que é que pode ser feito para melhorar e ampliar esse serviço de merenda e melhorar a educação básica no estado de São Paulo? Você colocar mais orgânicos, né? Frutas e verduras e proteína também. E nós faremos isso, aliás, com o apoio do setor do agronegócio. Ao invés do desperdício, vamos otimizar para que esta produção agrícola de São Paulo, que é poderosa, é importante, São Paulo tem 1/4 da produção agrícola do país e muita generosidade. O mundo do agro é um mundo generoso. Sim. Esse mundo cerealista é um mundo generoso. Para que deixar estragando se pode doar? Claro, facilitar em condições esse de uso. E eles têm essa disposição. Você precisa criar, evidentemente, mecanismos para isso, adequados, para que as frutas, as verduras e também a proteína cheguem em condições adequadas para a merenda escolar. Mas isso é perfeitamente possível. A cidade de São Paulo está fazendo isso. Com as pequenas chácaras que ficam, sobretudo na região sul, da cidade de São Paulo, com orgânicos. Então você já tem hortaliças e frutas incorporadas na merenda escolar das escolas municipais de São Paulo, reforçando e qualificando ainda mais os aspectos nutricionais. Essa é uma boa medida, aliás, independentemente dos grandes cerealistas, dos grandes produtores, os pequenos que se distribuem, sobretudo em cooperativas no interior de São Paulo, poderão ajudar e vão contribuir. Eu tenho falado com eles, inclusive, aproveitei esses 3 meses entre a primeira etapa da campanha e o segundo turno, para conversar à disposição total. Por isso que eu falo, eles são generosos, eles querem ajudar. Educação à distância para criança, não, né? Pode haver. Eu não sou contra a educação à distância à criança, mas uma parcela majoritária das famílias de baixa renda ou sem renda precisam que os filhos estejam acolhidos na escola. Primeiro é o acolhimento, depois é o alimento. Muitos, Mariane, você colocou acertadamente, só comem na escola. São 4 refeições dia, não tem uma 5ª refeição. Eles só se alimentam na escola, do café da manhã, aquele lanche no final do período escolar, eles não têm outra condição de alimento. Então, a situação presencial é uma razão de sobrevivência, primeiro de acolhimento. Pais e mães, independentemente de serem solteiros ou não, precisam que os filhos estejam num local seguro enquanto estão trabalhando. Como é que você pode ter educação à distância se ele mal tem onde morar? Ele vai à escola, ali ele tem o acolhimento, ali ele tem o seu alimento bem proporcional, bem balanceado, tem evidentemente a educação e tem a sua formação também esportiva, a sua formação física. É muito importante que ela aconteça. Não sou contra a existência da educação à distância. São Paulo, aliás, tem a maior universidade à distância do país. Não, eu só me referia ao ensino fundamental. Mas em alguns casos pode haver as situações onde jovens, até por circunstâncias de vida, só tenham condição de estudar se for à distância. Temos que permitir que isso aconteça. Não é generalizar, mas criar a oportunidade para que possam realizar. A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa caiu de 19 para 8 deputados nessas eleições agora. Quem vão ser os seus principais interlocutores? Como é que o senhor está articulando para que o senhor possa fazer passar os seus projetos na Assembleia? Nós vamos construir esse apoio com diálogo. Já começamos, aliás, a conversar com os parlamentares. Primeiro, evidentemente, do PSDB, depois dos partidos coligados, no Acelera São Paulo, onde incorporamos mais um partido, o PRTB, nessa fase final do segundo turno, e uma parte do PSL também, do partido do presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos conversar com todos. Nós temos bons líderes destes 8, além de líderes de outros partidos, que são muito bons no diálogo para construir uma base sólida de apoio e sempre pelo diálogo, pelo entendimento e pelo respeito. Eu serei muito presente na Assembleia Legislativa, como fui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu fui 13 vezes em 15 meses à Câmara Municipal de São Paulo. Em 15 meses de gestão, eu fui 13 vezes. Só não fui 15 porque tinha um período de férias coletivas, tinha um recesso. Todo mês eu ficava 2 horas à disposição dos parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo, todos, de oposição e de situação, conversando, dialogando. Eu gosto do diálogo, eu sou uma pessoa pró-diálogo. E farei o mesmo na Assembleia Legislativa, prestigiando os parlamentares e ouvindo as suas demandas. O bom entendimento
leva sempre a bons lugares e eu diria que este é o único caminho que nós vamos percorrer aqui em São Paulo. Pretende atrair deputados novos, como a deputada Janaína Pascoal, recordista de votos? A palavra não é atrair, é dialogar, conversar. Não creio que esse seja o verbo adequado. É buscar o bom entendimento. A deputada Janaína, por quem eu tenho admiração pessoal e a conheço, ela é uma pessoa do bem, assim como todos os demais parlamentares que foram eleitos para este novo mandato. O que eles querem é o bem das suas comunidades, das suas cidades, das suas regiões, da população que eles atendem, ou, de uma maneira mais geral, o bem do Estado de São Paulo. Então, pelo bem do Estado, das pessoas, repito, sobretudo os mais humildes, os mais pobres, o diálogo será sempre muito produtivo, Maura. João, sua entrada na política de fato foi como prefeito de São Paulo, agora como governador. Já podemos fazer as apostas de 2022? João Dória presidente? Não. Foco total na gestão, foco total na responsabilidade que tenho como governador eleito de São Paulo. E é exatamente isso que nós vamos fazer. E valorizar o mandato que acabou de ser conquistado com mais de 50 milhões de votos por Jair Bolsonaro. Nós temos que prestigiar, apoiar e reconhecer que um mandato conquistado pelo voto precisa ter o voto favorável, ou seja, eu acredito que vai dar certo. E para isso nós não temos a menor possibilidade, nem sequer de alimentar qualquer tipo de colocação sucessória. É focar agora no Brasil de hoje. Se nós resolvemos bem o problema do Brasil de hoje, o Brasil de amanhã será melhor. E João, presidente do partido PSDB? Também não é o momento de colocar isso. Nós temos que, evidentemente, fazer uma ampla revisão do que foi para o PSDB estas eleições, serenamente, modestamente e com humildade também. E eu tenho certeza de que os dirigentes do PSDB saberão fazer isso e terão o meu apoio para isso. E eu não, a única alternativa que eu não admitirei é a indiferença em relação a isso. Mas eu tenho segurança de que os dirigentes do PSDB saberão reconhecer aonde erramos, aonde falhamos e aonde podemos ser melhores para estarmos sintonizados com a população brasileira e, repito, os mais pobres, os mais humildes. O PSDB precisa sair do 5º andar do edifício de escritórios e andar no chão de fábrica. Muito obrigada, João Dória, governador eleito de São Paulo. Boa noite e bom trabalho. Boa noite. Obrigado. Mauro. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Volta sexta que vem.